Questão número 6 da lista de exercícios propostos de análise combinatória. Nessa questão, retratamos o problema das diagonais. Pergunta o seguinte: quantas diagonais possui? Letra A, um pentágono. Letra B, um octógono. Letra C, um icoságono. Letra D, um cubo. Letra E, um dodecaedro. Letra F, um prisma hexagonal regular. Se observarmos direitinho aqui, podemos perceber o seguinte: o pentágono, o octógono e o icoságono são figuras planas, ou seja, são os polígonos. O cubo, o dodecaedro e o prisma hexagonal regular são figuras espaciais, são chamados de sólidos aqui. Então, a maneira de resolver, nós temos aqui que essas estão no plano e esse aqui é no espaço. Então, o que é uma diagonal? Bom, quando a gente analisa, vamos pegar aqui primeiramente as figuras planas, a diagonal é a linha que parte de um vértice ao outro que não seja o lado. Por exemplo, vamos mudar aqui para o desenho. Então, veja bem, imagine você um triângulo. O triângulo ele tem 3 pontos aqui chamados vértices e, é claro, ele tem 3 lados. Se eu pegar o vértice A, o vértice B e o vértice C e eu traçar a linha do A até o B, já é o lado. Do B até o C já é o lado, do C até o A, ou do A até o C já é o lado. Portanto, o triângulo ele tem 0 diagonais. Mas se nós pegarmos, por exemplo, 4 pontos, um quadrilátero aí, no caso aqui, se tiver ângulos retos e lados iguais, será um quadrado. Então, partindo de 4 pontos. Se eu for traçar as retas que unem 2 desses pontos, nós teremos aqui uma reta, que vai formar o lado da figura, outra reta, o lado da figura, e a terceira aqui, ela não vai ser o lado, vai ser uma das diagonais desse quadrado. Se eu pegar este ponto aqui e traçar a reta, novamente, ela vai unir e formar o lado, aqui vai estar formando o lado, já foi feita a reta, já foi contada, e essa outra aqui, que vai ser a outra diagonal. E pegar esse ponto, portanto, eu vou ter, novamente, fechando aqui, vai ser o lado. E as outras já foram contadas, e desse ponto também. Então, se analisarmos, excluindo os 4 lados, nós teremos 2 diagonais. Então, o quadrado, podemos dizer que tem 2 diagonais. O que fizemos, de fato, foi combinar no conjunto de 4 pontos 2 a 2 e depois excluir os lados da figura. Então, teríamos aí que o número de diagonais, podemos colocar aqui em D, é nada mais do que a combinação do número de lados 2 a 2, menos a quantidade de lados. Veja bem, vamos chamar aqui o N do número de lados. Então, por exemplo, para o quadrado, eu teria 4 com 2 menos 4. Para o triângulo, eu teria 3 com 2 menos 3. Tá? É claro que isso aqui, nós já encontraríamos esses valores. Voltando à questão, para o primeiro problema, a partir dessa expressão aqui, que nós escrevemos, podemos resolver, pelo menos, para as figuras planas, isto é, para o pentágono, para o octógono e o icoságono. Para o pentágono, só para lembrar, o pentágono, que é a letra A aqui, vou colocar bem aqui, a letra A, o pentágono, penta quer dizer 5, então nós temos aí 5 lados, então o nosso N vale 5. Como o N vale 5, então o número de diagonais será a combinação de 5, 2 a 2, menos 5. Isto aqui será, então, 5 fatorial sobre 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial, menos 5. Daí, teremos 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. Simplificando 3 fatorial, teremos, então, número de diagonais, 5 vezes 4, 20, por 2, menos 5. Ora, 20 por 2 é 10, menos 5, teremos, então, 5 diagonais para o pentágono. Ainda assim,
passar uma linha bem aqui para aproveitar o papel. Vamos fazer aqui a letra B, que é o octógono. Então, para o octógono, o número de lados é 8. Novamente, teremos então que o número de diagonais será a combinação de 8, 2 a 2, menos 8. Daí, o número de diagonais será 8 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial, menos 8. Isso aqui vai dar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, sobre 2 vezes 1 vezes 6 fatorial, menos 8. 6 com 6, 8 vezes 7 é 56. 56 dividido por 2 é 28, menos 8, teremos aqui 20 diagonais. Então, portanto, o octógono terá 20 diagonais. Na sequência, faremos aqui a letra C, que é o icoságono. Icoságono é o polígono com 20 lados. Então, o número de diagonais é bastante expressivo. Só para fazer essa conta podemos escrever assim que o número de diagonais vai ser uma combinação de 22 a 2 menos 20. Então, será 20 fatorial por 2 fatorial, 18 fatorial, menos 20. Lembrando aí que 20 vezes 19 vezes 18 fatorial por 2 vezes 18 vezes 1 vezes 18 fatorial. Corta-se 18 com 18. Posso simplificar aqui o 20 com o 2, que vai dar 10, né? 10 vezes 19, 190 menos 20, total 170 diagonais. Eita, é uma conta bem grande, né? 170 diagonais. Agora vamos aproveitar esse espaço aqui para tratarmos a situação dos problemas das figuras espaciais. Ora, nós sabemos que quando se trata de uma figura espacial, tem volume e tal, existe uma relação que é chamada relação de Euler, que diz o seguinte: os vértices do poliedro mais as faces é a aresta mais 2. Uma outra relação válida apenas para os poliedros de Euler é que o número de arestas é simplesmente você lembrar que cada face ela vai estar colada em uma outra face. Então, eu vou pegar o número de faces, eu vou multiplicar pela quantidade de lados dessa face e dividir por 2. Por que dividir por 2? Então, por exemplo, se eu tiver uma face triangular, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1, 2, 3 lados. Nosso N aqui será 3 para cada face. E aí eu tenho, sei lá, 20 faces. Então, por que eu vou dividir por 2? Porque cada uma desses lados aqui da face vai estar junto a uma outra. E isso determina o que a gente chama de aresta. Então, eu terei o lado, dois triângulos aqui, esse lado e esse lado, vão formar uma aresta. Por isso que a gente divide por 2. Então, por exemplo, para o cubo, o que nós temos do cubo? Nós temos que o cubo ele tem 6 faces. Então, para a letra D, o cubo ele tem um total de 6 faces. Dessa maneira, as arestas serão 6 vezes quantas as faces do cubo são quadradas? 6 vezes 4 sobre 2. Então, nós temos aqui 12 arestas. Por que isso é necessário? Para a gente poder descobrir quantos vértices tem, senão a gente teria que desenhar. Por exemplo, o cubo é fácil, a gente sabe que tem 8 vértices, mas a gente vai comprovar quando a gente usa a relação de Euler. Então, o número de vértices mais as faces, que são 6, será 12 mais 2. Então, os vértices serão 14 menos 6, ou seja, eu terei 8 vértices. Agora, de posse desses 8 vértices, podemos fazer a mesma ideia, né? Que o número de diagonais
Lembrando aí, será combinar esses vértices. Eu tenho 8 pontos, 2 a 2, e eu vou tirar o quê? Agora eu não vou tirar os lados, eu vou ter que tirar as arestas, né? Então, portanto, eu vou combinar os 8 vértices, 2 a 2, e vou precisar tirar o número de arestas. Daí, o número de diagonais, que será o que sobra. Quanto é a combinação de 8 com 2? É o 8 fatorial por 2 fatorial, 6 fatorial. E o número de arestas? O número de arestas são 12. Portanto, o número de diagonais para o cubo será 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, 2 vezes 1 vezes 6 fatorial, menos 12. Simplifica 6 com 6. Daí, nós teremos, então... Subir um pouquinho mais. Nós teremos, então... aqui não apareceu, né? O vértice mais... 14 menos 6 é 8, né? Então, aqui, portanto, nós teremos o número de diagonais será... simplifica por 2, vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28, menos 12. 28 menos 12 são 16 diagonais. Então, no cubo, nós teríamos aí 16 diagonais. Você falou, professor, mas por que deu 16 diagonais? Você está esquecendo que cada face, quando ele fala diagonais, ele não explicitou quais eram elas, né? Então, por exemplo, tem as diagonais da face e as diagonais da figura. Então, quando você fala diagonais, você está falando todas. Então, tem 16 ao todo. Mas se nós precisássemos tirar as diagonais da face, aí nós temos que lembrar que são 6 faces vezes 2, temos que tirar 12. Portanto, essas 16 diagonais retratam todas as diagonais. Se quiséssemos apenas as diagonais né, excluindo as faces, teríamos então o total de diagonais como sendo 16 menos 12, ou seja, teríamos aí 4 diagonais também para o cubo. A diferença aqui, lembrando, que é o total, né? Que não são arestas. Então, tudo que não é aresta é diagonal aí, 2 a 2. E aqui apenas as diagonais que interceptam o sólido, ou seja, passam por dentro do sólido. Não estão coladas às faces. Então, seriam 4. Essas são duas possibilidades de respostas. Da mesma maneira, é perguntado qual é o número de diagonais do dodecaedro. Novamente, deveríamos fazer que o dodecaedro ele é uma figura com 12 lados, 12 faces, né? 12 faces, e as faces são pentagonais, né? Então, por exemplo, os vértices mais as faces são as arestas mais 2. Lembrando que nós temos faces pentagonais e são 12 faces. Já que a única informação que nós temos aqui é que as faces do dodecaedro, essa aqui é a letra E. São 12 faces. Como as faces são pentagonais, então cada face tem 5 lados. Então as arestas serão 12 vezes 5 dividido por 2. Então ao todo ele tem 30 arestas, né? E aí, claro, os vértices mais 12 será 30 mais 2. Ou seja, o vértice será 32 menos 12. Então, esse dodecaedro ele tem 20 vértices. Né? Então, tendo 20 vértices, significa dizer que nós temos 20 pontos espacialmente localizados e desses 20 pontos precisaremos fazer a combinação de 22 a 2. E é claro, precisamos tirar todas as que não são arestas. Ou seja, precisamos tirar desses 20, precisamos tirar as 30 arestas, né? Aí você fala assim, mas desta maneira encontraremos as diagonais, incluindo as da face. Como já fizemos no problema, que cada face tem 5 diagonais,
podemos ainda retirar as diagonais da face. Lembre-se, nós tiramos aqui as arestas, agora precisamos tirar as diagonais da face. Como são 12 faces e cada face é um pentágono, já fizemos pentágono, tem 5 diagonais, então temos aí 12 vezes 5 para retirar. Aí encontraremos somente aquelas diagonais que interceptam o sólido. Então faremos aqui 20 fatorial por 2 fatorial, 18 fatorial. Menos 30, menos 12 vezes 5, 60. Então teremos 20 vezes 19 vezes 18 fatorial sobre 2 vezes 18 fatorial, menos 90. Lembrando, 18 corta com 18, podemos pegar o 2 com 20, dá 10. 10 vezes 19, teremos então 190 menos 90. Então, o dodecaedro tem ao todo 100 diagonais interceptando o sólido. Se quisermos todas as diagonais, incluindo as faces, das faces, é só somar com 60. Então, teria ao todo 160. E para finalizar a questão, teremos aí o prisma hexagonal regular. Então, essa aqui é a letra F. Novamente, vértice mais faces é a aresta mais 2. É o prisma hexagonal regular. Lembrando aí que o prisma hexagonal regular é uma estrutura mais ou menos assim, né? Temos um hexágono nas bases e temos aqui, então, os lados são retangulares. Temos aqui, né, os hexágonos, as duas bases, e os lados são retangulares. Essa é o prisma. As diagonais são exatamente as linhas que passam intercepto por dentro. Lembrando que cada face da lateral tem 2 diagonais e das bases teremos que fazer o cálculo de 6 que já fizemos anteriormente, mas faremos novamente, né, se for o caso. Bem, podemos contar aqui, como a estrutura já foi desenhada, poderíamos contar que tem 6 vértices em cima e 6 vértices embaixo, 12 vértices. Mas também podemos encontrar pela estrutura, bastando para isso lembrar que nós temos ao todo 6 faces laterais e 2 são 8 faces. Se fôssemos fazer o cálculo, o vértice mais as 8 faces seriam as arestas mais 2. Quem são as arestas? Como são 8 faces, então o número de arestas vai ser as faces. Aí a gente tem que ter cuidado, porque como são 6 faces, são 6 vezes 4 sobre 2, porque são 6 faces retangulares, 4 lados, mas nós temos 2 faces apenas, né? Então, 2 vezes quantos lados? 6 lados sobre 2. Então, as arestas ao todo vai dar 12 arestas mais 6 arestas, ou seja, 18 arestas. Então, se fôssemos colocar 18 mais 2, os vértices mais 8, 20, vértice, portanto, 12. E, de fato, bate com a nossa conta, 6 em cima e 6 embaixo, só para comprovar. E aí, obviamente, faremos, então, para descobrir o número de diagonais, né, a combinação de quantos vértices? De 12, 2 a 2, menos quantas arestas nós temos ao todo? 18 arestas, mas nós não queremos as diagonais das faces, queremos só aquelas que interceptam o prisma. Então, lembrando aí que nós temos que tirar para os retângulos, nós temos que tirar a combinação 4, 2 a 2. Lembrando, queremos quantas diagonais das faces? Menos 4, né? Lembrando que isso aqui é a forma de calcular as diagonais de um quadrilátero, menos a combinação 6 tomado 2 a 2, menos 6. Novamente, a combinação, essa segunda expressão é para as diagonais do hexágono. Podemos fazer separadamente. A combinação de 4, 2 a 2 é simplesmente 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2 vezes 1 vezes 2. Isso aqui, obviamente, será 6. Já a combinação de 6, 2 a 2 será 6 vezes 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1 vezes 4.
Isto aqui cortando 30 por 2, 15. Então, já temos aqui, né, que essa combinação inicialmente será, poderíamos fazer separadamente também, já vamos fazer aqui, 12, 2 a 2, será 12 vezes 10, vezes 11, aliás, vezes 10 fatorial, sobre 2 vezes 1 vezes 10 fatorial. Tira o 10 fatorial, por 2 vai dar 6, 6 vezes 11, 66. Então, essa aqui dá 66, 66 66 combinações, 66 linhas, né? 2 a 2. Precisamos tirar as arestas, são 18 linhas. Precisamos tirar essa segunda parte, que é 6 menos 4. Precisamos tirar duas daqui, né? Só que lembrando, falta um detalhe aqui, que são as diagonais dos retângulos. E esquecemos de colocar, mas são 6 retângulos. Então, 2 vezes 6. E aqui são 2 hexágonos. Então, menos, a combinação de 6 com 2 é 15 menos 6, 9. 9 vezes 2. Então, portanto, teremos aqui 66 menos 18, menos 12, menos 18. Ora, 30 mais 18, 48. Então, 66 menos 48, 18, né? 48, 56, 66, 18. Portanto, essas situações retratam o uso do cálculo combinatório, inclusive na geometria.